Olá, sejam todos bem-vindos à nossa assistência espiritual online do Centro Espírita União e Fraternidade. E vamos iniciando essa assistência, nos ligando em oração a Deus, a Jesus, aos benfeitores espirituais que com toda certeza estão aqui conosco através do nosso pensamento, dessa solicitação de ajuda espiritual. Então, assim, nós vamos abrindo os nossos corações, confiantes na ajuda que receberemos nesses instantes desse nosso encontro com Jesus. E assim, Jesus querido, nós te buscamos, te rogando a paz, o fortalecimento, o equilíbrio, que através das reflexões de hoje, Jesus, cada um de nós possa compreender um pouquinho mais os seus ensinamentos, vivenciá-los e assim nos fortalecendo para nos curarmos de todos os males que trazemos em nosso coração. Jesus querido, que a tua luz se derrame sobre cada criatura que ouvir essa assistência, que todos possam receber tudo aquilo que necessitam. Que hoje, Jesus amado, nós também te pedimos que derrame as suas bênçãos sobre o Marcos, que irá nos conduzir nessas reflexões, para que as suas palavras possam tocar o nosso coração e que possamos, através dela, encontrar o lenitivo para os nossos corações aflitos. E assim, fortalecidos e certos de todo o amparo, e com toda a certeza sabendo que receberemos o que necessitamos, nós vamos iniciando a assistência de hoje, oferecendo a Deus, o nosso Pai, a Jesus, a prece que o nosso Mestre nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus. Muito bem, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para quem está nos ouvindo, dependendo do horário que você estiver assistindo a essa assistência, seja cumprimentado de acordo aí com seu fuso horário, não é? Então, sejam muito bem-vindos, na certeza de que Jesus está nos amparando e nossos protetores estão ao nosso lado neste momento. Hoje nós falaremos sobre uma lição. Está na minha tela do celular aqui, acho que dá para ver, né? Esse daqui é uma fotografia, eu não tenho o PDF desse livro, não, uma fotografia da capa do livro do De Luca, né? Pensamentos que Ajudam. E neste livro, o De Luca vai nos trazer várias histórias, várias reflexões, falando sobre essa força geradora que nós temos em nosso espírito, que é o nosso pensamento, né? Nosso pensamento movimenta uma corrente mental dentro da nossa mente, e essa corrente mental é igual uma corrente elétrica. Se eu colocar o dedo na tomada, eu vou sentir a intensidade daquela corrente elétrica através de uma sensação de choque. Eu não consigo sentir um choque diretamente colocando a mão na minha cabeça, mas o nosso pensamento tem uma força ou uma energia muito maior do que a energia elétrica. Nós conseguimos influir na vida das pessoas através da nossa mente, e se nós não provocamos um choque elétrico, nós podemos provocar choques emocionais nas pessoas, não é? Nas pessoas e em nós mesmos também. A nossa palavra tem o poder de construir e de destruir. Temos que tomar muito cuidado com a forma como falamos com os outros, com a forma como tratamos os outros, porque às vezes aquilo que a gente diz pode ser interpretado de uma maneira diferente da minha real intenção, e aí eu posso então deixar a pessoa mais para cima ou mais para baixo, né? E então, pensando nessa força geradora, né, nessa imensa capacidade que nós temos de gerar energia, um desses pensamentos tem o título de curar as feridas da alma.
E aí o De Luca vai comentar nessa lição Curar as Feridas da Alma, uma pergunta uma pergunta não, ele vai comentar uma resposta que o Chico Xavier deu a uma pergunta que lhe fizeram. Certa vez, na década de 80, o Chico estava participando de um programa de entrevistas e o repórter perguntou, vou falar com as minhas palavras, tá? Ele perguntou mais ou menos assim: o senhor acha que é viável nós ficarmos quanto tempo com raiva de alguma coisa, né? Com raiva de algum acontecimento, com raiva de alguém? E aí, se fosse eu assistindo aquela entrevista, talvez eu iria pensar assim: puxa, eu acho que o Chico vai falar que ter raiva é uma coisa natural, que a gente não deve reprimir, não é? Que a gente deve ficar com raiva o menor tempo possível, porque afinal, se é uma coisa natural, eu não controlo muito isso, então eu posso sentir raiva de alguma coisa, mas quanto menos tempo eu ficar, melhor. Eu pensaria que talvez o Chico fosse nessa direção. E aí a resposta que ele deu foi surpreendente, né? Chico Xavier, no alto da sua humildade, no alto da sua sabedoria, falou que nós devemos nos esforçar ao máximo para combatermos esse pensamento de raiva, porque isso é próprio daquelas criaturas que ainda estão nas zonas da animalidade em termos espirituais. Olha só que coisa interessante, né? Nós sabemos que nós fomos criados simples e ignorantes, lembrando lá de quem fez o curso básico, estagiamos como princípios inteligentes por todos os reinos da natureza, inclusive o último reino, antes de adentrarmos no reino nominal, é o reino animal, né? E aí, nas nossas primeiras encarnações no reino nominal, quando finalmente somos um espírito constituído, nós ainda temos comportamentos muito semelhantes àqueles que tínhamos quando éramos princípios inteligentes. Nós lutamos por nossa sobrevivência, nós defendemos a nossa prole de uma maneira instintiva e buscamos tudo aquilo que satisfaça as minhas vontades imediatas, né? Nas primeiras reencarnações de um ser humano no reino nominal, em planetas primitivos, ele é ainda uma criatura muito bruta. Então, o Chico diz para a gente que a raiva deve ser evitada a todo custo, que nós devemos nos esforçar para evitar esse tipo de sentimento, porque isso nos aproxima da animalidade e nós somos criados para atingirmos a espiritualidade superior, para atingirmos a perfeição. E o que isso tem a ver com esse negócio de força mental, tal, né? Porque acontece o seguinte: quanto mais próximos da matéria forem os nossos pensamentos, as vibrações dessas correntes mentais que nós emitimos, elas serão também muito grosseiras, muito próximas aqui da matéria. Quanto mais tentarmos nos espiritualizar, nos desapegar daquilo que é passageiro aqui na Terra, darmos valor ao que realmente podemos carregar dentro da nossa mente, do nosso coração, que é aquilo que Jesus falou, nós devemos levar para o mundo espiritual ou para o reino dos céus, como ele falava na época dele, não é? Aquilo que a traça não rói, a ferrugem não consome, o ladrão não rouba. O que é isso? São nossos sentimentos, são nossos conhecimentos, a cultura que nós adquirimos, o bem que nós fazemos ao próximo. Então, tudo isso vai nos aproximar da espiritualidade. E com isso, nós vamos depurando o nosso padrão mental. As nossas correntes mentais, elas passam a ser emitidas em ondas de vibrações que nos aproximam mais das criaturas angelicais do que das criaturas materiais. E qual que é a importância disso? Quanto mais conectados estivermos aos planos superiores da vida, menos sofreremos aqui na Terra. Espera aí, Marcos, você está me dizendo então que se eu conseguir manter os meus pensamentos numa faixa de vibração superior, nenhum sofrimento vai me atingir? Não, não foi isso que eu falei. Os sofrimentos vão nos atingir, mas nós seremos menos afetados por eles. Olha que coisa interessante. Kardec, em um dos textos das obras póstumas, ele tinha um diário, né? Ele ia anotando algumas coisas ali, e aí ele disse que teve um período da vida dele que foi tão difícil. Ele era um professor, ele era renomado na França, tinha um certo prestígio, não era rico, mas devia ter uma reserva financeira, e aí, a partir do momento que ele começou a estudar o Espiritismo, ele deixou aquela vida para trás, tanto é que até mudou de
nome, ele era o professor Hippolyte, e passou a ser Allan Kardec para que não fosse confundida as duas obras, né? E aí ele abriu uma escola gratuita, ele empregou o dinheiro que ele tinha na edição dos livros das obras básicas, né? Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo. Ele fazia viagem de divulgação do Espiritismo com seus próprios recursos, e com isso, então, ele não ficou também uma pessoa pobre e miserável, mas diminuiu consideravelmente o dinheiro que ele tinha guardado, mas não era isso que o afligia. O que afligia era que aquelas pessoas que antes ele considerava amigas, passaram a lhe virar as costas, passaram a fazer acusações de que ele estava enriquecendo com o espiritismo, e não era nada disso, ele estava colocando dinheiro no bolso dele. Ele passou a ser menosprezado pelos intelectuais que antes o recebiam com tantas demonstrações de interesse porque era interessante para eles. Enfim, não é? Kardec teve um tipo de sofrimento moral muito grande. E aí, nesse texto a que eu me refiro, os bons espíritos mandam uma mensagem para ele dizendo que nesses momentos de muito sofrimento, para ele tentar se colocar como se estivesse no alto de uma montanha, porque quanto mais afastado uma pessoa olha aquilo que ela está passando na Terra, os problemas parecem que perdem importância. E aí Kardec diz que fazia esse exercício diário. Ele se afastava dos problemas e observava como se fosse uma terceira pessoa, observando de longe aquilo que parece que é tão doloroso de passar, às vezes não é tão doloroso assim, né? Então Kardec fazia esse exercício de afastamento. E isso tem tudo a ver com o que eu estava falando há pouco. Quando nós elevamos o nosso padrão mental e passamos a vibrar em consonância com os espíritos um pouco mais evoluídos do que nós, não precisam ser espíritos super evoluídos, não, um pouquinho mais evoluídos do que nós passamos a comungar desses pensamentos dele através das nossas trocas mentais, dessa corrente mental que está sempre circulando no universo. O André Luiz fala que quando a gente deixa de ser princípio inteligente e passa para ser espírito, o nosso pensamento fica contínuo. Então a gente está constantemente pensando, e esse constante pensar produz vibrações. Quando eu estou nessa zona mais alta de vibração, eu observo os meus problemas, eu observo os meus sofrimentos, eles continuam existindo, mas eu vejo um novo sentido para tudo aquilo que eu estou passando. Que novo sentido é esse? Vamos buscar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Tem um item lá que chama o bem sofrer e o mal sofrer. O que é o mal sofrer? Vamos falar antes desse que é mais fácil. O mal sofrer é quando a gente passa por uma determinada situação de aprendizado aqui na Terra, parênteses, porque tudo que a gente passa é um aprendizado, não é? Tudo que a gente passa. Muita coisa que a gente reclama foi pedido por nós mesmos antes de nós reencarnarmos. Nós temos compromissos em aberto do passado, nós temos dívidas a quitar, nós temos prejuízos a compensar conosco mesmo ou com outras pessoas. Então, como uma pessoa que vai fazer um financiamento para comprar um determinado bem e pega aquele carnezão de boleto e vai pagando uma prestação de cada vez, a nossa vida é assim. A gente vem aqui para a Terra reencarnar endividado. E Deus permite, dentro da sua misericórdia e bondade infinitas, que tudo aquilo que nós devemos seja parcelado em suaves prestações. Então a gente vem aqui para ir pagando um boletinho de cada vez. O que é o pagar esses boletos? São as provas que nós enfrentamos, são as expiações que nós passamos. Então é aquela doença, é aquela dificuldade financeira, é aquele relacionamento meio conturbado, é aquela situação difícil que eu não sei como lidar, não é? Então, aí fechando parênteses, aonde que entra o mal sofrer? Passar por essas situações de aprendizado, reclamando, blasfemando, xingando, maldizendo, se desesperando, tudo isso daí vai fazer com que a gente não aproveite aquilo tudo. E não aproveitar uma lição, o que significa? Lembramos do tempo da escola. Quando eu não aproveito a prova, quando o meu rendimento no exame que eu faço é abaixo da média, eu repito de ano. Eu tenho que fazer toda aquela lição de novo. É o que acontece com a nossa vida. Eu não aproveitei aquele aprendizado, ele volta para mim.
Não precisa ser igualzinho, ele volta de maneira semelhante. O problema aparece com uma outra roupagem, mas enquanto eu não conseguir superar aquela dificuldade, ela vem aparecendo na minha vida para o meu próprio bem. Então, o mal sofrer é não aceitar. O bem sofrer, o que que é? O bem sofrer é aproveitar as oportunidades de aprendizado com vistas à nossa compensação que foi pedida lá no mundo espiritual. Né? E aí a gente vai falar um pouquinho da diferença de resignação e de conformismo. Qual que é a diferença? É muito sutil essa diferença, mas é muito importante prestar atenção nisso. Tudo que aparece na vida da gente, como eu falei, é um aprendizado, vem para o nosso aprendizado. Situações muito difíceis nos desafiam a inteligência, mesmo que eu não tenha nenhuma dívida para pagar no passado. Se não existissem problemas para eu resolver, eu estacionaria na minha inteligência. Quanto mais intrincado é a dificuldade que eu estou enfrentando, maior o meu desafio mental. Eu tenho que achar uma solução para aquilo. Foi isso que aconteceu com a humanidade. Veio lá dos tempos da caverna. A gente era habitante de um mundo primitivo. E aí os desafios naturais da vida, como se proteger de uma tempestade, como se defender do ataque de um animal, como se abrigar no frio, como desviar o curso de um rio para poder irrigar a minha plantação, tudo isso daí veio desenvolvendo a minha inteligência até chegar nesse estágio do homem moderno que nós somos hoje. Os nossos desafios intelectuais são diferentes daquele do passado, mas ainda são desafios, né? Então, quando eu estou vivendo uma situação muito difícil, se eu me sento no sofá e falo assim, isso é a vontade de Deus, eu aprendi lá no centro espírita que a gente passa por aquilo que tem que passar e não faz nada para melhorar, eu estou sendo um conformado, eu estou mal sofrendo aquela minha aprovação, porque eu não estou me mexendo, eu não estou me desenvolvendo, eu não estou indo em direção a uma solução. Eu preciso batalhar com todas as minhas forças para acabar com aquele sofrimento que eu tenho, seja ele de que nível for, sofrimento físico, emocional, moral, uma enfermidade, qualquer coisa, tá? Estou desempregado, vou sentar no sofá e vou falar, puxa, é a vontade de Deus, eu não tenho emprego. E aí eu vou passar fome, eu vou depender da caridade alheia. Não, eu tenho que sair, lutar, batalhar, entregar currículo, entrar nos sites de emprego, eu tenho que tentar fazer alguma coisa para sair da minha situação. Se eu faço tudo isso e não consigo um bom resultado imediato, aí entra a resignação. Aí sim eu paro e penso assim, eu acho que isso é a vontade de Deus, porque eu estou fazendo de tudo para me livrar dessa situação, mas eu não estou conseguindo, então realmente é uma prova que eu tenho que passar. Essa é a diferença entre a resignação e o conformismo. Vocês percebem que é uma diferença pequena, mas de suma importância. Na resignação eu batalho, e se eu não consigo, eu me resigno e me curvo à vontade de Deus. Uma doença, faço de tudo, compro remédio, faço o tratamento, faço a dieta que o médico prescreveu, me submeto a uma cirurgia, olha, não tem jeito, aquela doença vem, volta, tal, então eu me resigno, realmente eu estou purgando alguma coisa aí do meu organismo que precisa ser resolvido nessa encarnação para que na próxima eu venha 100% saudável. Agora, bem diferente, eu estou doente, me largo na cama, não tomo remédio nenhum nem nada, estou me conformando de uma forma negativa e até acelerando a minha volta para o mundo espiritual. Então, quando a gente entra nesse padrão vibratório de entender que nós sempre podemos fazer mais, isso tudo é muito positivo para todos nós. Nós sempre podemos fazer mais em todos os campos. Quando nós deixamos as faixas da animalidade, seja na raiva, seja no desejo de vingança, seja até no atendimento às nossas necessidades físicas. Prestem atenção nisso que eu vou falar para a gente não ser mal interpretado. Tudo que existe no mundo foi colocado para servir a criatura humana, servir os homens, servir as mulheres. Então, é lícito que eu usufrua de tudo que tem aqui. Eu posso comer, eu posso praticar sexo, eu posso fazer qualquer coisa, desde que aquilo não me consuma as energias de uma forma negativa. Tem gente que vira escravo dessas coisas. A pessoa trabalha até cair de exaustão porque quer juntar moeda em cima de moeda, quer rechear a conta bancária e aí não vive, não tem vida social, não liga para a família, não faz nada. Em relação à atividade sexual, é a mesma coisa. Em relação à bebida, é a mesma coisa. Em relação à diversão, é a mesma
coisa. Tem gente que parece que foi avisado que vai morrer amanhã. Então o cara quer fazer tudo que ele pode na vida, e vai em festa, e vai isso, vai aquilo, e não faz mais nada da vida. Ele só vive para se divertir. Ou seja, só vive para satisfazer as próprias vontades e as próprias necessidades. Existe uma música do Barão Vermelho que foi, acho que ela foi composta pelo Frejá, que chama Amor para Recomeçar. Tem uma estrofe lá da música que fala assim: eu desejo que você tenha dinheiro porque é preciso viver também, mas eu desejo que você fale para ele pelo menos uma vez quem é mesmo o dono de quem. Então, tudo que eu tenho à minha disposição no mundo está aí porque é preciso viver também. A gente está encarnado aqui, não pode fazer de conta que não está, faz parte da nossa vida. Mas quem que é dono de quem? Eu como para viver ou eu vivo para comer? Né? Nossa, eu sou um descontrolado na mesa. Aquilo vai me trazer consequências físicas, eu vou ter problemas de saúde. Eu corro atrás da fortuna, do dinheiro, eu passo a perna nos outros, por quê? Porque o dinheiro me domina. E não é ele que me serve, não que eu sirva a ele. Quem é mesmo o dono de quem? A gente, pensando dessa maneira, deixa para trás essa faixa da animalidade que Chico Xavier falou. E isso é muito importante que nós espíritas tenhamos consciência, porque aí a cada dia que nós acordamos, nós vamos enxergar pela frente uma oportunidade de evolução. Não interessa o tempo que está lá fora. Eu acordei, está sol, está um dia bonito. Ah, que maravilha. Eu acordei, está chovendo, está frio. Ih, que dia ruim. Nenhum dia é ruim. Todo dia oferece para todos nós oportunidades de evolução. Eu deixei um problema pendente na véspera, vou tentar resolver hoje. Não estava muito bem de saúde, ou alguém da minha família está meio adoentado, hoje vai melhorar. Eu estou com um determinado projeto que está em andamento, hoje eu vou dar continuidade. Eu participo de uma atividade voluntária, frequento o centro, faço parte de um grupo de estudos, hoje eu vou me dedicar àquilo. A gente tem que ter sempre esse tipo de pensamento, dar um sentido à vida. E dentre isso tudo que a gente pode dar sentido à nossa vida, ajudar o próximo é uma das coisas mais bonitas que nós temos para fazer e que mais paz interior nos proporciona. Não nos esqueçamos do exemplo de Jesus, não é? Perguntaram para ele, o João e o Tiago, né? Instigados até pela mãe, que ficou meio enciumada, porque percebia que Jesus falava com todos os apóstolos, tratava todos muito bem e tal, e ela dizia assim, não, vocês têm que falar que vocês são mais importantes. E aí eles vão para Jesus e falam assim, mestre, diga para os outros que quando o Senhor estiver lá na sua glória, um de nós sentará à tua esquerda e outro à tua direita, né? Eles queriam ser os maiorais entre os 12 ali. E aí o que Jesus diz? O maior entre vós é aquele que mais serve. Olha só que lição para a gente. Então, nesses nossos pensamentos que nós devemos formular todas as manhãs, na hora que acordamos, que esteja sempre também um pouquinho do nosso tempo dedicado ao serviço ao próximo, seja ele da forma que for. Não precisa ir fazer um trabalho voluntário no centro. Se for, é ótimo, mas de repente você pode ajudar alguém dentro da sua casa. Lavar a louça, levar o lixo para fora, conversar com um parente que está lá sozinho, que ninguém conversa com ele, até porque ele é muito chato, ninguém tem paciência de conversar com ele. São todos exemplos do nosso dia a dia que toda pessoa pode viver dentro da sua própria família, que é fazer algo em favor do próximo. Tratar bem o atendente da farmácia, o rapaz do iFood que vem entregar um lanche para nossa casa, olhar no rosto dele e agradecer, desejar um bom trabalho. Todas boas maneiras que vão fazendo com que o entorno, nosso entorno, fique sempre de vibrações positivas. E isso vai influenciar, inclusive, na sua imunidade, na sua segurança ao andar nas ruas. Olha só que loucura, se vocês pegarem palestras do Haroldo Dutra Dias, ele vai falar isso. Se nós vibrarmos numa frequência de confiança, de serviço ao próximo, de bem para o próximo, nós estaremos protegidos daquelas influências negativas que chegam ao nosso redor. A nossa mente é poderosíssima.
Pensamentos que ajudam é o nome do livro do De Luca. Se a gente for olhar pelo lado contrário, os pensamentos nos derrubam também. Então, que nós afastemos esses pensamentos negativos da nossa cabeça. Falando sobre a raiva, não é? Que o repórter perguntou para o Chico, eu acho muito interessante um texto do André Luiz que está no livro Agenda Cristã. Vou ler só o comecinho dele aqui para a gente não perder nenhum detalhe. Ó. O André Luiz fala assim: a sua irritação não solucionará problema algum. As suas contrariedades não alteram a natureza das coisas. Os seus desapontamentos não fazem o trabalho que só o tempo conseguirá realizar. O seu mau humor não modifica a vida. A sua dor não impedirá que o sol brilhe amanhã. Então não adianta a gente ficar cultivando tudo isso que é de negativo dentro da gente. Não serve para nada. Ou corrigindo serve, sabe para quê? E colocando peso no nosso ombro. A gente às vezes fica com o pensamento tão congestionado que até anda curvado. Prestem atenção nisso. A pessoa não percebe, a postura dela muda de tanta preocupação que ela tem. E vamos prestar atenção na palavra preocupação, dividi-la em duas: pré-ocupação. A preocupação é uma ocupação anterior. Aquilo nem aconteceu e eu já estou me preocupando, né? E de repente passa, não foi do jeito que eu imaginei, não aconteceu aquilo que eu pensava que fosse e a situação se resolveu da melhor maneira possível. Pensamento positivo sempre, gente. Quando a gente cultiva o pensamento negativo, a gente vai criando feridas na nossa alma. Feridas que, cultivadas durante muito tempo, são de difícil cicatrização, exigirão um longo tempo de tratamento. Então, quando o De Luca nomeia esse capítulo como curar as feridas da alma, a primeira coisa é isso: tirar o que está de negativo de dentro do nosso coração, tirar a mágoa, tirar o ressentimento. Ai, mas aquela pessoa falou aquilo. Gente, esquece, já falou. Ai, mas me fizeram não sei o que lá. Já foi, esquece. Olha lá o que o André Luiz falou. O nosso ressentimento não vai adiantar nada. O nosso sentimento de raiva não vai mudar o que passou. Né? A nossa infelicidade não vai fazer com que o sol deixe de brilhar sobre as outras pessoas. Então, se o sol está brilhando sobre as outras pessoas, que brilhe também sobre mim. Que eu consiga manter o meu pensamento positivo. O tempo todo, 24 horas por dia? Não. A gente ainda vive num mundo de provas e expiações que nos exige sacrifícios de muitas partes, não é? Então, nós somos aí bombardeados por consequências daquilo que nós fizemos no passado mais recente ou mais remoto. Então, às vezes, esses problemas vêm nos tirar um pouquinho a paz. Mas não precisa também ficar as 24 horas pensando no problema. Que a maior parte do meu dia seja de otimismo, seja de alegria, seja de pensamento positivo. Para quem não consegue ainda fazer esse tipo de mentalização, é só lembrar da escola, do exemplo que eu citei. A gente só passa de ano quando consegue bem na prova. Tudo que a gente está vivendo aqui na Terra é aprendizado. A maioria das coisas graves que nós passamos foram pedidas por nós. Se eu consigo superar aquilo, deixa de existir. Ou nessa encarnação mesmo, ou numa próxima, eu já vou ter uma vida mais feliz do que eu estava tendo antes. Então, pensar positivo é uma coisa que vai ajudar quem vive ao redor de mim, porque vamos combinar aqui, ninguém merece viver ao lado de uma pessoa mal-humorada, está sempre de cara fechada, está sempre reclamando da vista, não é? Então, da vida, pensar positivo vai melhorar a vida de quem vive em volta de mim e vai melhorar a minha própria vida também. Eu vou começar a vibrar em frequências superiores e mantendo contato, então, com esses bons espíritos, podem ter certeza, a nossa vida vai ser melhor. Muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade, se Deus permitir. E felizes, gratos por essa oportunidade, essas reflexões tão importantes, não é, para o nosso bem-estar, para a nossa felicidade. Nós vamos exercitando esse poder imenso que temos de pensar. E nesse instante nós vamos reunindo os nossos pensamentos, a nosso pensamento de amor, de paz, de equilíbrio, de luz, e vamos oferecendo esse pensamento recheado das nossas emoções, dos nossos sentimentos a Jesus. Que o nosso Mestre possa acolher essas nossas vibrações e envolver o nosso planeta em paz.
envolver em equilíbrio, para que toda a humanidade tenha luz, desperte para o bem, desperte para essa necessidade de pensar no bem, de agir no bem, que nós possamos nos libertar dessa animalidade que trazemos, que ainda nos leva a esses ímpetos agressivos, a essa raiva, mágoa, que possamos refletir sobre isso e pensar o quanto nós nos prejudicamos, o quanto esses espíritos do bem vêm nos trazer, não é, essas informações tão importantes para que possamos encontrar essa paz interior. Então, vibremos para que todos possam ter lucidez para tomar as decisões mais acertadas, coragem para recomeçarmos sempre que for necessário, que possamos sempre assim perseverar no aprendizado do Evangelho de Jesus, norteando a nossa vida, que essas vibrações envolvam todos os doentes. Como foi dito, que todas as pessoas que passam, todos nós, né, que passamos por esses momentos de aprendizado tão significativos, possamos nos empenhar para retirarmos a melhor lição, que possamos encontrar, não é, a força da resignação para nos dar aquele alento ao nosso coração. Jesus querido, derrame saúde a todos os doentes, saúde aos doentes do corpo e da alma, especialmente aos doentes da alma, que encontremos a alegria, a força para nos libertar desse mundo cinza e perceber que tudo que acontece tem uma razão e de que se acontece, o Senhor, é porque nós temos a condição de aprender e de superar. Então, Jesus, nos dá essa força, nos dá essa coragem para compreendermos, para superarmos, para desviarmos dos obstáculos, superarmos esses desafios. E assim, Jesus querido, abastecidos do teu amor, da fé, da paz, que essas energias fiquem impregnadas em nosso lar, que a nossa casa receba nesse instante essas vibrações de bom ânimo, de alegria, de união, de fraternidade. Que aqueles nossos entes queridos que se encontram adoentados recebam as energias que eles necessitam para o seu restabelecimento. Os nossos entes queridos que já retornaram à pátria espiritual, que sintam o nosso abraço, a nossa saudade, a nossa certeza de que estamos sempre unidos pelo amor. Leve, Jesus querido, a paz ao nosso planeta. E assim, onde nosso coração já transbordou de amor, nós ficamos preparados para agora recebermos desses mensageiros de Jesus as energias fortalecedoras que vêm através do passe. Essa transmissão de fluidos benéficos que, somadas à nossa fé, à nossa certeza de que estamos recebendo sim, vamos tendo então essa energia poderosa que nos envolve da cabeça aos pés, esses fluidos luminosos que são direcionados às nossas células e que transformam as células doentes em células saudáveis, que vão recuperando os órgãos doentes, que vão reabastecendo os órgãos em desequilíbrio, que vão harmonizando as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Esse passe que vai harmonizando as nossas energias materiais, espirituais, mentais, nos dando essa coragem que nós necessitamos para recomeçar, para perseverar. E assim, Jesus, que possamos nos abastecer de todo o teu amor através dessas energias. Que pelo teu amor, Jesus, pelo amor de Deus, o nosso Pai, também são canalizadas para a água que deixamos aqui ao nosso lado. Essa água que se transforma nesse instante no tônico, no remédio necessário para os nossos males.
Jesus querido, que todos os nossos familiares possam ser beneficiados pelas vibrações que nós estamos recebendo aqui hoje. E que essa, Senhor, assistência possa chegar cada vez mais a todos os corações necessitados. Que a tua luz chegue a todos os doentes e que nós sempre possamos nos lembrar desse poder da oração, do poder do pensamento e do teu amparo em nossas vidas. E em teu nome, Jesus, em nome de Deus, o nosso Pai, nós agradecemos o carinho com que fomos recebidos por essa espiritualidade, o carinho com que todos cuidaram de cada um de nós, atento às nossas necessidades, e assim, certos de que estamos envoltos nessas vibrações de amor, de paz, nós vamos nos despedindo na certeza de que essas energias continuarão conosco, porque nós permaneceremos firmes em nossos bons pensamentos. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós nos despedimos do encontro de hoje. Graças a Deus.